minha gente, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero falar com você sobre um texto que nós vemos lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 9, que nos diz assim: Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Bom, Paulo ele escreve isso daqui quando ele estava se defendendo de algumas acusações, de alguns falsos apóstolos que haviam se levantado contra ele, falando algumas calúnias, trazendo heresias no meio da igreja. Então Paulo escreve isso daqui e dentro desse contexto, Paulo está falando sobre um homem que teve grandes revelações, que subiu ao terceiro céu, que viu coisas grandiosas e na verdade Paulo estava falando dele mesmo. E ele diz que para que ele não ficasse soberbo, foi-lhe dado um espinho na carne. Existem muitas especulações, muitas discussões sobre o que é esse espinho na carne que Paulo estava falando. Mas não é esse o intuito desse texto. Paulo diz que orou 3 vezes ao Senhor, pedindo para que ele tirasse esse espinho, para que ele o livrasse dessa aflição. E aí o Senhor responde para ele dizendo isso: a minha graça é suficiente para você. Então Paulo ele não obteve a resposta que ele queria, mas sim aquilo que ele precisava. Sabe, nós seres humanos, nós gostamos de saber que nós estamos no controle, gostamos de ter o controle, gostamos de ter o domínio da situação, só que às vezes nós nos vemos em situações na nossa vida em que nós não temos o controle, que nós não podemos fazer nada, nós não conseguimos fazer nada se não esperar, se não descansar e confiar em Deus. E é aí que Deus se manifesta. Por isso que aqui nós vemos que Paulo diz, olha, quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque é aí que o poder de Deus se manifesta. Mas aí é que entra a questão, é aí onde o nosso coração é revelado. Será que nós confiamos verdadeiramente em Deus? Olha o que Jesus diz para Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É quando nós reconhecemos que somos fracos, é quando nós reconhecemos que somos limitados, é quando reconhecemos que verdadeiramente não podemos fazer nada, que Deus se manifesta. Nós queremos sempre resolver do nosso jeito, com a força do nosso braço. E o que o Senhor nos convida hoje é: reconheça que eu sou Deus, saiba que eu sou Deus e que eu estou com você e que eu estou no controle. E mais à frente Paulo diz, olha, agora eu vou me alegrar ainda mais nos insultos, nas privações, nas perseguições, porque eu descobri que quando eu sou fraca é que eu sou forte. Quando eu sou fraco, como? Quando eu reconheço que Deus pode fazer. Quando eu reconheço que eu não posso fazer nada, mas sim o Senhor, que é o Deus da minha vida. Nós precisamos entender que existe um propósito muito maior dentro disso tudo que nós estamos passando. Assim como foi dentro dessa situação na vida de Paulo. Sabe, o Senhor, Ele é o Deus da nossa vida, Ele se importa conosco, Ele cuida de nós, Ele sabe do que nós estamos passando, mas nós precisamos confiar nele, descansar nele e crer que existe um propósito muito maior, ainda que a gente não esteja vendo esse propósito. Às vezes nós falamos um ditado ou escutamos alguém dizer que é assim, quando a situação já está muito difícil, a gente costuma dizer ou ouvir, agora só Deus pode fazer alguma coisa. Mas na verdade sempre foi Deus. O nosso problema é que nós não conseguimos enxergar isso, nós não conseguimos reconhecer Deus como soberano na nossa vida e em toda e qualquer situação. A verdade é que o Senhor não vai nos livrar de todas as situações difíceis. Sim, e nós vemos isso na Bíblia. Daniel não foi poupado da cova dos leões, mas a Bíblia diz que Deus fechou a boca dos leões, Daniel foi poupado de ser devorado.
Sadraque, Mesaque e Abednego também não foram poupados da fornalha ardente de fogo. Eles entraram lá, eles foram lançados lá. Mas a Bíblia diz que o Senhor estava com eles lá dentro. José do Egito foi vendido pelos seus próprios irmãos, viveu coisas horríveis, mas no final de tudo, ele disse: o mal que vocês fizeram contra mim, o Senhor transformou em bênçãos. Então o Senhor sempre esteve com esses homens e tantos outros que nós vemos na Bíblia. E o Senhor não os poupou da situação difícil, mas esteve com eles. Porque existe um propósito muito maior que às vezes nós não conseguimos entender. Mas nós precisamos crer que o Senhor ainda está no controle de todas as coisas. Quando nós sentimos que nós estamos no controle da situação, quando nós sentimos que o domínio está com a gente, é muito fácil nós nos esquecermos de Deus, abandonarmos a Deus. Então, às vezes, o Senhor ele permite sim situações na nossa vida para que a gente venha reconhecer Ele como Deus da nossa vida, como o Senhor da nossa vida, como o Senhor que cuida de nós. Olha a vida de Jó. Jó perdeu tudo, Jó ficou doente. Até a sua esposa se virou um pouco contra ele, mas Jó permaneceu firme, crendo que um dia o Senhor iria o livrar daquela situação, iria transformar aquela situação. Sabe, é sobre continuar confiando, crendo no Senhor, ainda que Ele não faça. Se o Senhor não fizer nada, Ele vai continuar sendo bom, Ele vai continuar sendo nosso Deus. Nós vamos continuar servindo, amando a Ele, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o futuro, Ele sabe de tudo. Em Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 12, o apóstolo Paulo também falando, ele vai dizer o seguinte: sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado quanto de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um texto muito conhecido que nós ouvimos bastante. E é sobre isso que Paulo está falando. Olha, eu aprendi a estar contente, independente da situação, porque o Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha força. Não importa a situação que eu passe, não importa o quão difícil seja, não importa o quão doloroso seja o deserto, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque eu não o sigo por aquilo que Ele pode me dar, mas sim por quem Ele é. Ele é o meu Deus, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu socorro, Ele é tudo que eu preciso. E ainda que essa situação fique mais difícil, ainda que essa situação não melhore, eu vou continuar crendo, confiando e descansando nele, porque Ele é o meu Deus e a graça dele é suficiente. Eu creio que existe um propósito muito maior e por isso eu continuo confiando. E esse foi o vídeo de hoje. Se falou com você de alguma forma, já te peço para você curtir esse vídeo, comentar aqui alguma coisa, que você possa compartilhar esse vídeo também com outras pessoas para que elas sejam abençoadas, compartilhe nas suas redes sociais. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações, porque assim você vai ficar por dentro de todos os vídeos que nós publicarmos. Deus te abençoe, tchau!